Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. 1º de maio, minha gente, olha, nós estamos gravando, infelizmente eu achei que a gente ia fazer ao vivo, mas a galera não vai trabalhar no 1º de maio, 1º de maio a gente vai para a luta, e aí eu estou gravando esse programa na segunda-feira, mas fiz um programa, assim, com convidadas muito especiais. Só tem mulheres nessa live, uma mulherada porreta, né? A gente às vezes faz isso aqui, é importante que a gente tem muito a dizer, mas para além disso, para além da gente falar de trabalho, para a gente falar da nossa questão de gênero, né? Do que é essa mulher trabalhadora no Brasil, essa mulher trabalhadora que tem dupla, tripla jornada, né? O 1º de maio é uma luta histórica, né? Desde lá do século XIX, para pôr limite, inclusive, na jornada de trabalho, mas a gente não consegue fazer isso, a gente vem lutando. E toda a reorganização do capital tem cada vez mais esticando, né? A gente lutou tanto por 8 horas de trabalho, hoje a gente tem motorista de aplicativo trabalhando 12 horas por aplicativo. O negócio tá punk e a gente precisa falar sobre isso também, né? Esse tempo da saúde das trabalhadoras, esse tempo para a gente ter para a família, para a gente ter para nós mesmas, para a gente ter descanso. Então, pensar na jornada de trabalho, o trabalho tem que ser para a nossa sobrevivência, com dignidade, ser um trabalho decente, com condições de trabalho e de vida, né, que nos proporcione não apenas um prato de comida, mas mais, né, a gente produz a riqueza. Então, a maioria da classe trabalhadora é mulher, e eu trouxe mulheres de muitos campos, né? Eu vou começar a chamar aqui uma a uma, e hoje eu vou fazer questão de apresentá-las. Algumas são novas aqui, outras já passaram por aqui, mas eu queria chamar a pessoa que está me fazendo rir muito no Instagram, é uma das pessoas que eu não perco nenhum vídeo dela, que é a Jaque Pinheiro. Cadê a Jaque? Oi, Oi, querida, tudo bem? olá, tudo bom? Boa noite. Bem-vinda ao Fórum Sindical. A gente tem um prazer imenso de te receber aqui. A mulherada toda que vai fazer o programa está rindo, a gente está rindo nos bastidores, gente, porque hoje é gravado. E aí, a Jaque, quem é a Jaque? A Jaque é baiana, ela é militante feminista, é formada em cinema e mora há 12 anos em Recife. Faz 7 anos que ela vem trabalhando como Jaque Conserta. Se vocês procurarem lá no Instagram, vão ver a conta dela, Jaque Conserta, com S, que é alguém que conserta as coisas na casa. Ela oferece serviço de manutenção residencial com atendimento exclusivo para mulheres. Olha que interessante. Além disso, ela realiza as oficinas práticas de manutenção, pintura, buscando contribuir ativamente para a conquista de autonomia e inclusão produtiva das mulheres. A gente tem também a Bárbara Bezerra. Cadê a Bárbara? Boa E... noite, Tudo bem, querida? tudo jóia? É Faz sempre um tempo prazer estar aqui. e é sempre um prazer receber a Bárbara. A gente fala sempre da Bárbara, Bárbara Petroleira. Hoje eu vou fazer a apresentação da Bárbara. A Bárbara é trabalhadora, é mãe, é nordestina, é técnica em segurança do trabalho pela Petrobras desde 2007. Ela atuou em diversos estados do Brasil, sendo em 8 estados do Nordeste e no estado da Amazônia, até vir trabalhar na plataforma marítima do estado do Rio de Janeiro. Já trabalhou no sertão, na floresta, no mar. Atualmente ela é diretora do Sindipetro NF, né, que tem parceria aqui conosco, e da FUP. E a Bárbara é formada em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Norte, tem licenciatura e bacharelado em Antropologia. E cursou mestrado em Antropologia Social, onde pesquisou gênero e trabalho. Vocês vão perceber por que eu estou fazendo também essa longa apresentação, porque vocês vão perceber que a gente vai discutir aqui, vai mostrar alguns vídeos que essa mulherada produz, que é muito interessante. A gente trouxe pela primeira vez aqui também a Suzana Moraes. Cadê a Suzana? Bem-vinda, Suzana. Boa noite, gente. Coisa boa estar com essa mulherada. E esses sotaques bons da Jaque, o sotaque baiano, o sotaque
da Bárbara, que mistura um pouco o Rio e ainda o Rio Grande do Norte, da Suzana, tá? O sotaque paulista que eu tenho, que está misturando aí com o paulistano e o santista, né? Porque a gente vai incorporando essas identidades. Então, essa é uma live também de muitos sotaques. Quem é a Suzana, gente? Suzana é recifense, ela escreve cordéis desde 2005. Acabou de lançar esse livrinho lindo aqui. A gente vai falar de alguns cordéis, eu vou pedir para ela ler alguns. Ela possui dezenas de cordéis publicados, trabalha com as diversas possibilidades da linguagem, inclusive a forma clássica do cordel, e se dedica à escrita de cordéis infantis e de gênero. Ela é instrutora de oficinas de cordel e palestrante para o público adulto e infantil. Escritora, recitadora, conta história para o público infantil, prioriza as narrativas das formas fixas, rimas e métricas dos cordéis. E publicou um monte de livro, A Formiga Surfista, A Passagem Secreta e assim por diante. Depois todas elas vão falar das redes. E a Suzana é bancária da Caixa, sindicalista, está no sertão, porque vai ter eleição, está visitando a base, né? Está fazendo o trabalho sindical dela. E, finalmente, a Mônica Caldeira. Cadê minha querida Mônica? Tá fechado, Mônica? Abre o microfone. Boa noite, Fro. Boa noite, meninas. Bom demais estar aqui com vocês. Bem-vinda, queridona. A Mônica arrasa no TikTok, mas além disso, ela é diretora do Simpro, como você já sabe, do Simpro DF. A Mônica já esteve algumas vezes aqui, e coordenadora da Secretaria das Mulheres na CUT, né? No Simpro. No Simpro. Eu sempre confundo CUT e Simpro, mas enfim, no Simpro. Bom, mulherada, eu queria começar. Assim, meu primeiro papo aqui é mostrar alguns vídeos da Jaque Concerta, tá? Eu quero já começar para a gente rir um pouquinho, porque vocês vão, assim que vocês verem essa live, vocês vão correndo no Instagram e vão clicar lá e vou adicionar a Bárbara, porque a Bárbara também, se não, a Bárbara está aqui sempre, já devem ter adicionado. Mas a Jaque, eu acho que é novidade, quem não segue ainda vai seguir, porque vale muito a pena. Tati, solta para mim os vídeos, eu pus na sequência, gente, então a gente vai ver primeiro da Jaque, depois a gente vai ver os da Bárbara, quando a Bárbara entrar na roda, depois a gente vê os da Mônica e finalmente a gente vai ouvir o cordel da Suzana. E por que eu comecei com isso? Porque essas mulheres, o que elas têm em comum, para além de ser mulheres trabalhadoras, etc., elas fazem uma disputa na rede muito interessante. Muito interessante. Da perspectiva feminina e feminista, da perspectiva da luta. Elas compreendem que a gente tem que fazer essa disputa. E fazem de uma maneira que vale muito a pena a gente seguir. Pode dar muitas ideias para a gente poder sair argumentando aí com essa macharada que do universo da Macholândia, como diz a Jaque, nos diverte também. Pode soltar, Tati, por favor, os vídeos da Jaque. O que de fato está acontecendo aqui, de onde vieram, para onde vão, não saberemos. Mas analisando esses elementos, fogo, uma moto sendo destruída, um homem pendurado, um caminhão em alta velocidade, não nos resta dúvida. É mais um episódio da nossa série Prejuízo, Teu Nome é Homem. Pra se esse rapaz tivesse com uma blusa amarela, eu ia jurar que era a nova temporada do Patriota do Caminhão. Não parece, né? Coisa daquele pessoal. E vamos em frente. Aqui temos mais machulência, um super carro, que é um clássico da machulência, né? O carrão. E me parece que o heterotop se incomodou do carro tá chamando mais atenção que ele. Aí ele vai lá e sobe e quebra o para-brisa do carro. Imagino até o diálogo aí. A mulher reclamou: menino, olha o que você fez, quebrou o vidro. E ele dizendo: se saia, rapaz. O carro é meu, eu quebro o que eu quiser. Sou homem, rapaz, raciado com pavão. Agora aqui eu vi força, viu? Aqui eu vi macheza,
Machulência em último grau, ele levanta 2 homens ao mesmo tempo. A utilidade disso, não sei. Pra mim não teria nenhuma. Mas parece que estão todos gostando, é consentido e é isso que interessa, né? E aqui vemos o que? Milei quase se arregaçando na Argentina. Para fechar, temos aqui uma demonstração de higiene, né? Tipicamente machulenta. O da frente comendo essa iguaria, explicando que com certeza é o aroma de rego dormido que faz toda a diferença nesse cuscuz que ele tá comendo. Eu não aguento, Jaque. Eu não aguento. Não, sério, gente. Presta atenção no negócio desse. Tem uma sequência, a gente vai ver daqui a pouco. Tati, antes de eu passar para a Jaque comentar esses vídeos, põe a imagem dela hoje. A imagem que eu separei dela hoje. Olhem isso. Não, gente, olha, sinceramente, eu nunca vi uma pessoa tão divertida. Tirei ele do cabelo há pouco tempo. Eu esqueci o breguecinho de prender o cabelo e tô usando um pedaço de veda-rosca. Aí fica a dica. Não se usa veda-rosca em sifão, mas pode usar para prender o cabelo, que dá super certo. Vamos lá. Eu quero ouvir um pouquinho da Jaque. Porque, primeiro, Jaque, tem eu percebo nas suas intervenções no Instagram que você cria categorias. Né? Ela tem categoria, gente, eu separei algumas. Essa categoria dos homem-carro, homem e exercício físico, homem e depois a gente vai ver prejuízo, né? Que eles causam, enfim. Queria primeiro que você contasse um pouco desse trabalho aí de pôr veda-rosca no cabelo. O que você estava fazendo hoje? O que você faz? Assim, o que é esse trabalho? Como é que uma cineasta foi parar nisso, Jaque? Conta pra gente. E depois a gente comenta os vídeos, porque eu acho que tá todo mundo morrendo de vontade de comentar, porque é muito engraçado. E eu tô triste da gente não fazer esse programa ao vivo, porque a galera ia comentar, ia ser muito bom também ver a interação da galera sobre isso. Então, é com você, mulher. Então, eu, na verdade, comecei a lidar com... Bom, eu trabalho com manutenção residencial, né? Pouco de elétrica, hidráulica, pintura de parede, instalação de suporte, prateleira, né? E meu atendimento é direcionado a mulheres e pessoas LGBTs. Bom, eu não atendo normalmente, não atendo homem cis hétero, por uma questão de posicionamento político mesmo, e por uma questão de segurança, enfim, né? A minha relação com as ferramentas, ela vem de muito longa data, né? Eu, criança, passava as férias numa loja de materiais de construção, então, que vem daí essa facilidade, né? E, enfim, aos 7 anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar mesmo com isso. A minha ideia, na verdade, no meu trabalho, foi um jeito de conseguir aliar a minha sobrevivência e a minha militância, né? A gente, né, por questões culturais, a gente é muito privada desses conhecimentos, né? De mexer com as ferramentas, enfim, consertar as coisas. E aí eu entendi que a gente precisa mesmo de referência para isso, sabe? E o quanto não ter essa oportunidade de desenvolver essas habilidades, né? Quanto isso interfere dificulta a gente conseguir autonomia mesmo, sabe? E é uma autonomia bem importante, assim. Mas, enfim, em relação a essa história dos vídeos, bom, foi o caminho meio natural, porque no meu trabalho, acaba que eu estou meio que numa linha de frente, assim, sabe, para lidar com o machismo. Eu acho que, em alguma medida, todas estamos, né? Mas quando você entra num universo que é, né, tido predominantemente
né? A cultura impõe que é o universo masculino. Então, você vai no armazém, você lida com homens, você, enfim. Um homem mais inapto acha que está mais apto do que eu a utilizar o meu equipamento, né? É uma coisa muito doida isso. Eu sempre faço essa pergunta. Você, mulher, você acha que faz sentido você, por exemplo, estar andando numa rua, aí olhar para o outro lado da rua, tá indo para algum lugar. Aí num lugar que não tem nada a ver com você, é um meio de caminho. Aí tem um homem fazendo alguma coisa, pintando um portão do outro lado da rua, um homem estranho numa casa estranha. Você considera a possibilidade de você atravessar a rua para ir lá, se meter no trabalho desse homem? E virar para ele e dizer: vem cá, moço, deixa eu ver aí o que é que o senhor está fazendo, me mostre aí esse balde aí de tinta para ver se o senhor diluiu direito essa tinta? Parece uma maluquice, né? Mas isso já aconteceu comigo exatamente assim, e na verdade acontece todas as vezes que eu estou trabalhando mais exposta, acontece de vir um homem desconhecido se meter no meu trabalho. E eu não estou dizendo que é uma coisa que acontece muito, não, gente. Acontece todas as vezes, 100% das vezes. Então, essa coisa, né, que está dada aí pela cultura de e que faz eles se acharem muito habilidosos, né? Sempre muito. São os habilidosos, são os confiáveis, são tem, né? Segurança e tal. Então, eu debocho disso, né? Tem aí registrado, tem mais do que prova aí, registrado em vídeos de toda parte do mundo, de um monte de homem fazendo besteira. Né? E eu costumo sempre dizer, quando me perguntam, e é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, e, mas uma mulher fazendo serviço de homem, é engraçado, né? E o que eu mais faço é consertar a besteira que algum homem fez. Então, né? A gente pode questionar aí essa ideia de serviço de homem. Da competência. Ô, Tati, bota mais uma sequência da Jaque para a gente ver, porque eu quero que a gente, esse 1º de maio, seja também prazeroso. E é muito prazeroso ver as ironias que a Jaque constrói. Trago-lhes aqui esse vídeo que acontece em diferentes partes do mundo, mostrando aí mais uma faceta importante, útil da machulência, que é uma espécie de competição, talvez, um desafio de quem beija a marreta mais pesada. Esse aí, no caso, ganhou o título mundial de o maior beijador do marretão, né? É uma coisa muito máscula. Fica aí essa mensagem tranquilizadora para o mundo inteiro, né? Serena o coração, que no seu país, com certeza, tem homens preparados para beijar uma marreta. E aqui eu trago para vocês a prova de que a machulência é capaz de misturar diferentes modalidades de produção de conhecimento. Ele é ciclista, sim, mas também ortopedista e desenvolveu essa técnica de cirurgia de extração de perna. E aqui uma modalidade das Olimpíadas da Machulência, né? Você vê que de Benhu até hoje mudou apenas o jumento. Eles estão aí utilizando armaduras, quer dizer, aqui nós temos também uma modalidade tipicamente machulenta, né? Nova ela, é o lançamento ornamental de corno na água, uma categoria patrocinada inclusive pela nossa série Prejuízo, Teu Nome é Homem. Ai, gente, eu não aguento. Eu vejo todas as vezes e todas as vezes eu caio na risada. Eu vou deixar as meninas comentarem um pouquinho, Jaque, porque aí tem coisas muito legais, né? Essa coisa dessa longa duração do machismo, quando você diz assim, a gente vê que de Benhur até hoje só mudou o jumento, por exemplo. Eu morro de rir. Eu fico olhando e falo, gente, é verdade, é verdade. Ou beijar marreta, e você brinca muito, né, com a linguagem. Quando essa é uma coisa que eu adoro nos seus vídeos, porque você brinca, tira uma onda danada, né? Beijar marreta, brigar com pau, que a gente vai ver, leva o pau para casa. A gente vai ver ainda esse vídeo. Mas eu queria ouvir rapidinho a Bárbara, a Mônica e a Suzana. O que vocês acham dessa mulher incrível que faz esse trabalho sensacional, útil para a vida das mulheres, né? E na rede. Bárbara. Então, Jaque, maravilhosa demais, né? Me chama muita atenção que a gente, para conseguir falar sobre o machismo, a gente tem que dar um jeitinho,
né, de conseguir falar, porque eles são muito sensíveis, né. Aí eles são, parece assim, uns fofos, né, uns perfeitos, que nunca erram. Então, quando a gente puxa e quando ela vem com esse texto maravilhoso, com todas as ironias de uma masculinidade, óbvia e pouco inteligente. É muito óbvio que eles são muito bobos, né, porque os vídeos dela mostram pra gente o quanto é, mas o quanto é difícil a gente falar disso no dia a dia, e ela faz de um jeito maravilhoso, e eu acho que ela faz tipo um exposed, que é incrível. Por favor, continue, querida. A gente quer ouvir muitas narrativas dessas, são muito didáticas, sabe? Mostrar o óbvio, a gente tem que ver mais para ver se os bonitinhos, dóceis e perfeitos conseguem entender alguma coisa do que a gente está falando. Mônica. Fechado, Mônica, o microfone. Ah, tá. Eu acho fantástico. Abriu? É fantástico, Jaque, porque você tira o homem da noção de superior que ele tem, né? Ele está sempre num pedestal, ele é sempre o maioral, e você coloca ele naquela condição ridícula que ele é, que faz aquelas. Inclusive, de onde você tira aqueles vídeos, pelo amor de Deus, senhora, que Eles que se colocam. isso é real. Esses caras fazem isso mesmo, ou eles fizeram isso só para gerar e assim, uma coisa que é muito massa que eu percebi dos seus textos incríveis, que não é fácil trabalhar e escrever com a ironia, e a sua é uma atrás da outra, tem até uma sincronia nas ironias, a gente já fica esperando, é como se fosse uma rima. Entre eles, na Casa dos Homens, eles têm esse hábito de fazer ironias, tipo do cacetão, entre eles. Agora, uma mulher ousar a fazer esse jogo de palavras, a fazer a ironia e dizer que o cara é o campeão mundial de beijar o cacetão, esqueci a palavra. Marretão. É inadmissível na Casa dos Homens uma coisa dessa. E aí você vai e fura essa bolha aí em nome de todas nós. Eu amei, sou seguidora, todos os dias eu tenho que rir um pouquinho. É por isso que eu estou dizendo que é uma página de vingança. Eu tenho essa impressão mesmo, todas as mulheres que vêm, que adoram, que não sei o quê, se sentem contempladas num nível que eu digo, essa aí está se sentindo vingada. Toda vez eu tenho essa impressão, essa aí está se sentindo vingada. Mulher, tu trabalha consertando casa e tu quebra a casinha deles todo dia aí. É isso mesmo. Suzana, você que já tomou breja com essa mulher incrível que é a Jaque, quando eu for para Recife, vocês me convidem, por favor, porque eu quero tomar uma breja com vocês. Combinado. Cerveja estupidamente gelada, é o que a gente toma aqui. Minha gente, o que eu acho assim incrível é que ela fala do óbvio, né? Já que ela não descobriu a roda. E a gente se identifica, principalmente quem tem algum relacionamento hétero, cis, por exemplo, como é meu caso, né? Meu companheiro às vezes vai consertar as coisas em casa, eu fico analisando e digo, isso não vai dar certo. E não dá mesmo. Não dá. E fica aquele festival enfim, de trapalhada. E ela reflete o cotidiano, ela reflete o dia a dia da gente. E é o que a Bárbara falou, eles são muito sensíveis, né? Mas eles se acham bobos, e eles são mesmo. Eles se acham infantis, e eles são mesmo. E eles são atrapalhados mesmo. Eles não se acham não, Suzana, mas eles não se acham bobos infantis, não. Eles se acham muito competentes, muito habilidosos, muito inteligentes. Veja, um homem que se acha bobo, que considera a possibilidade de estar errado, subiria numa, sei lá, num banco, numa escada, com uma faca e furaria uma lona de 3 milhões para escoar uma água que está empostada. Jamais! Aquele da Serra Elétrica, minha gente. Isso, não questiona jamais qualquer ideia que passe pela própria cabeça. Só o fato dele ter pensado já é uma grande ideia. Ele vai e faz. A minha filha fala uma coisa que eu morro de rir. Ela diz, mãe,
a gente vai preencher uma ficha de trabalho e tal, deve falar das habilidades de idiomas. Aí ela diz assim, que ela fala com alguma propriedade, o inglês, escreve, etc. Tal. Os homens escrevem nativo. E é isso, né? A segurança que eles têm é o negócio. Eu morro de rir. Esse exemplo que ela me dá, eu acho perfeito. Porque a gente pode ter o TOEFL, entendeu? Mas a gente vai colocar, a Suzana caiu, a gente vai colocar que a gente domina, etc. Não, eles vão escrever nativo. É que a autoestima deles tem que ser estudada, né, mana? A autoestima do hétero top cis tem que ser estudada, né? Não é normal. Garante. O patriarcado garante. Agora a gente vai ver a última sequência de vídeo da Jaque para a gente rir bastante e continuar esse papo, porque depois vem a Bárbara, gente. A Bárbara também tem coisas muito boas e a Mônica é mais delicada. A forma que ela coloca, mas vocês vão ver. Mas a Bárbara também vai na porrada. Ela também bota para quebrar. Tati, mais um da Jaque. Como explicar a amizade machulenta? Se um fica em coma alcoólico, os outros ajudam? Não. Empilham cadeiras e mesas em cima das costas do que tá apagado. Agora, se um comete um crime hediondo, vai vir o outro de lá com 5 milhões pra pagar a fiança. Festa de aniversário, que beleza. É muito amor, gente. Compra um bolo só pra socar na cara do companheiro. Afinal de contas, eles são machos, né? Quero lhe dar os parabéns, mas arrebentando um bolo na sua cara. E surpresas desse tipo. Você prefere R$2 ou uma calça misteriosa, calça de shopping? Jeitos criativos de testar eletrodoméstico. Aí você pensa, o vendedor tá mandando bater. Obviamente o cliente vai achar isso uma idiotice. Óbvio pra você, amor. Que para sua surpresa ele quer produzir mais um episódio da nossa série Prejuízo, teu nome é homem. E o que dizer desta machulência recreativa? Provavelmente deve ter pelo menos uns 3 ou 4, com pensão alimentícia atrasada, com a moto que deve estar financiada no nome de uma irmã, de uma mãe, de uma ex-namorada, e com tempo de sobra para esbagaçar o veículo junto aos amigos no meio da rua. Mas antes eles aí brincando do que fazendo cornociata por aí. Achei mais saudável. Ai, gente, eu não aguento, juro por Deus. Eu vejo e falo, não consigo tocar o programa depois que eu vejo a Jaque. Já que tem vários elementos aqui que eu queria explorar com você. Essa cultura da violência, porque ela está exposta, por mais que você faça bastante ironia, ela está aí. Tem uma sequência disso, né? O cara tá, de fato, em coma alcoólico, me bota aquele monte. É a sacanagem no dia do aniversário do sujeito, bolo na cara, né? Aquela cena lá da bicicleta, cenas da porrada da moto e tal. Essa é uma coisa que a gente... Na verdade, me chegam muito mais vídeos, muito mais violentos, assim, e tal. E enfim, eu fiz um trato comigo já há um tempo, e é o seguinte, eu só utilizo vídeos que eu consiga debochar. Não estou aqui, não vou fazer graça com nada que não é para fazer graça, de jeito nenhum. Porque a gente não pode naturalizar, sabe? Enfim, violências diversas. Mas tem um nível aí que não vai entrar jamais, que eu não vou utilizar. A galera me manda bastante coisa. Mas eu dou uma filtrada, assim. Primeiro que é um campo minado, né? É um campo bem perigoso, né? Enfim, minha companheira ficava sempre com medo de eu ser cancelada. Meu Deus, o que é que tu vai falar? Né? Vamos ter calma aí. Mas basicamente é isso, eu tenho que ser coerente com isso. Eu não faço texto nenhum em cima do que só me dá raiva. Porque se for alguma coisa que só gera em mim raiva, eu só vou conseguir colocar para fora ódio. E assim, a gente sabe que nas redes sociais as duas coisas que mais engajam, né? Humor e ódio.
São as Sim. duas coisas que engajam, que furam bolhas. Ou é o amor ou é o ódio. O ódio vai vir de todo jeito, porque os haters viram e mexem, encharcam aí os comentários. Mas aprendi a lidar com eles também, mas que não vai ser matéria para minha criação partir do ódio, porque senão eu não vou dar conta. Então, para eu Muito conseguir dar bem. conta direitinho, eu só utilizo o que eu consigo debochar. E basicamente é isso, é um deboche mesmo dos símbolos da machulência, né? Outra coisa Que maravilhosa normalmente é esse nome que você deu, machulência. Gente, machulência é não fui eu muito que bom. inventei, não. Machulência, eu nem lembro Bem, quando foi a primeira vez que eu ouvi, mas eu fui morando aqui em Recife. Mas Eu ouvi prejuízo, seu nome é homem, foi você, não foi? prejuízo, seu nome é homem. Prejuízo, seu nome é homem, sou eu. Eu invento uns bordãozinhos, mas esse termo machulência não fui eu. Não, Mas eu gosto acho que bastante. nossa, é maravilhoso. E ele deve Ele é ser muito bom. regional, porque aqui ninguém fala machulência, né? Aqui a galera Não, fica, eu nunca tinha escutado antes de vir aqui, antes de vir para é, cá. é regional. Mas é E muito aí a bom. ideia é essa, é de fato debochar dos símbolos da machulência, que é a masculinidade típica, né? Que absoluta transforma tudo em força, na verdade. Tudo é força, né? Tudo tem que ser porrada e não sei o quê, precisa ser o carrão, potentezão. A, a, Tudo força, a gente. cena da TV, gente, a cena da TV. São dois homens. O cara batendo lá, não, a festa aí, Meu né? A Deus, tela, o outro vai só. Você fala, gente, que não faz o cena menor é essa? sentido. É isso, na verdade é isso. É porque no fim das contas criaram e valorizam tanto símbolos que não fazem o menor sentido, gente. Eles não têm uma aplicabilidade prática nenhuma. Aí, por exemplo, quando me perguntam, isso é uma coisa que também já me perguntaram muito, você não acha que falta força física para você trabalhar com o que você trabalha? E eu sempre falo, gente, veja só, os objetos, eles têm uma capacidade limitada para suportar peso e força. Uma força muito superior à minha quebra as coisas, não conserta nada. Então, assim, não falta. E tem, né, quando mas para carregar, eu sempre falo, gente, tem uma tecnologia aí que já tem um tempo, que é a roda, que é bom aprender a usar, né? Já deu tempo de aprender a usar, vale a pena. Ô, Tati, a gente terminou os vídeos da Jaque, porque eu quero. Vem aí um complemento que é o da Bárbara, que é bem legal também. Acho que daí a Jaque comenta, a Suzana comenta, a Mônica comenta. Tati? Escuta só. Mas eu já tive situações em que eu falo que o meu cérebro esqueceu daquilo, mas situações em que um coprote, ele ficava falando no camarote do lado que mulher dele não embarcava, que mulher que embarcava porque não tinha homem em casa, que ele jamais deixaria uma mulher dele embarcar, que não precisava passar por isso, e que mulher que embarca porque não tem homem em casa para dar um jeito nessa mulher, porque as mulheres são sempre que embarcam, são sempre mal amadas. Mulheres que embarcam são mulheres competentes e capacitadas para isso. Apenas. Pois é. A Bárbara, a gente trabalha embarcada, né? Ela trabalha em plataforma. A gente já discutiu aqui, quando a gente falou de assédio e de políticas de direito, como é importante ter mulher, por exemplo, na mesa de negociação. A Bárbara conta que chega às vezes na plataforma, não tem motes, né? Ninguém pensou no que uma pessoa vai ficar 15 dias no meio do mar, né? Que ter um banheiro, ter mods, enfim. Então, esse nível da machulência nas administrações, né, competentes que a gente vê, queria que a Bárbara respondesse um pouco. Gente, eu separei algumas coisas da Bárbara e isso é raro, mas pode acontecer. A Bárbara é uma sindicalista muito atuante nas redes. A Bárbara tem post, gente, 45 mil curtidas. Assim, é neste nível a ação da Bárbara. A gente separou outras coisas, mas eu quero ouvir primeiro a Bárbara, esse contexto aí do embarca, não embarca, e aí eu quero ouvir vocês sobre o vídeo. E olha só, quando a Jaque estava falando no início, né? Quando a gente vai e entra no universo muito masculino, sou eu falando,
Porque no petróleo também, meu amor, não tem mulher, a gente é 16% lá dentro, mas na área industrial, em plataformas, por exemplo, é menos de 3% de mulheres. E assim, você vê a diferença de realidade, né, Jaque? Por exemplo, eu sou uma mulher concursada para essa função, e mesmo assim eu sou desqualificada, né? Eu tenho que estar provando minha capacidade o tempo todo. Eles me dão as atividades mais difíceis, eles duvidam que eu consiga fazer, eles duvidam que eu sei. Quando eu digo que cobro alguma coisa, eu sou técnica em segurança do trabalho. Então, quando eu cobro, ainda vem. Isso nunca foi cobrado antes. Por que você está inventando isso agora, né? E você falou, e eu trabalhei em muitas obras, obras industriais, obras imensas, obras de 400 pessoas, de 1.000 pessoas, de 14 mil. E nas obras a gente também escuta muita coisa. E o clássico é o que você falou. Ah, vocês querem direitos iguais? Então vá ali e carregue o saco de cimento. Aí eu digo, querido, nem eu, nem você, NR17, a gente não pode levantar 40 quilos sozinho, entendeu? Nem eu, nem tu. Pega o carrinho, beleza? E aí. Deixa tu que leva. Exatamente, abestalhado. Deixa tu que carrega. E por lei nem pode, nem tu, nem eu. Então a gente fica nesse drible, e quando a gente vai para as redes, e esse áudio é um áudio real, né? A gente mudou a voz, mas é de uma colega de trabalho minha, e a gente tenta pegar uns para a gente mostrar, porque é muito difícil falar sobre isso, porque o que a gente faz, né, já que a gente tenta romper um silenciamento e um apagamento de que a possibilidade de mulheres trabalharem em área industrial ou em qualquer área que a gente tenha competência. Eu tenho que trabalhar no que eu faço bem feito, eu não tenho que trabalhar porque isso é serviço de mulher e esse não é, né? E a gente pode falar aqui do serviço destinado a gente, chamado de cuidado, ou serviço não pago, né? E quando a gente ousa estar nessas atividades predominantemente masculina e que pagam um pouco melhor, ferrou, velho. A gente tá assim, o mundo de petróleo e a plataforma, que é o lugar mais hostil que eu trabalhei na minha vida, a presença masculina, eu vejo uma combinação, né? Como tem um regime especial de trabalho e um salário um pouco melhor, aí pronto, é uma combinação de que para homem não vale, só vale para homem, mulher não cabe lá, né? E ficam essas hostilidades e essa sexualidade abundante, né? Que com relação a gente. Tem uma coisa muito engraçada aqui na plataforma, quando eles falam, tem pouquíssimas mulheres. Eu trabalhei em plataformas com 3 mulheres num universo de 150 pessoas, ou eu e mais 2, ou, sabe, 4. Uma vez eu fiz um embarque com 11 mulheres, uma única vez na minha vida. E eles fazem muita. Quando a gente pergunta assim, cadê Fulana? Cadê Maria? Cadê? Eles sempre falam de uma parte, assim, aquela que tem a bunda grande, aquela que é sapatão, aquela que deu corno no marido, entendeu? Tem sempre ou uma parte do corpo ou um comportamento, uma orientação sexual, sempre de forma assim, a gente não tem nome, a gente não tem competência nesses locais, né? E para dialogar com isso, a gente tenta fazer um pouco do óbvio, que a Jaque faz tão bem, né? Mostrar o óbvio. Mulher, para trabalhar na plataforma, ela tem que ter competência e capacidade, não tem que ter macho em casa, como o cara de. A gente escuta muito isso, viu? Aliás, nas redes eu escuto muito isso, né? Que já que eu fico lá, disseram que eu falo que eu quero matar todos os homens. Aí eu digo, que é isso, gente? Eu tenho até um homem em casa. Eu gosto de homem. Bobagem. Tem uma coisa que eu acho bem importante que você fala, é preciso ter competência. Quando eu escrevia livro didático, eu dizia, ia fazer oficina com professores e professoras, eu brincava muito com isso, né? Com a questão de gênero, de colocar meninas jogando futebol, meninos brincando de casinha e assim por diante. São crianças. Até a questão de gênero não é dada numa determinada faixa etária. E aí, uma professora dizia: meu filho quer tanto aprender crochê, mas eu tenho medo
né? Ele me vê fazendo. Eu falei, por quê, né? Eu perguntei. Porque tenho medo, né? E aí eu entendi perfeitamente. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz o seguinte teste. Para fazer essa brincadeira, ou para fazer crochê, para fazer qualquer atividade, ele precisa usar o órgão genital? Essa é a minha pergunta. Porque daí, se precisar, a gente tem que ver se é para menino ou para menina. E aí a mãe leva um susto, a mãe, professora, leva um susto. Eu acho que é a mesma coisa, né? O que você diz, olha, para embarcar, precisa ter competência, é isso. Por acaso, dentro da plataforma, no trabalho que tem que ser feito, é preciso usar o órgão genital? Ele é parte do trabalho? Se não for profissional do sexo, minha gente, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas é engraçado como é cultural, né? Porque ela dizia assim: eu tenho medo que ele faça crochê. Ai, mas eu deixo ele andar de bicicleta, jogar futebol, andar de carrinho de rolimã. São coisas bem simples, né? O menino chega todo arrebentado, com a cabeça arrebentada, com o joelho realado, pé torcido, braço quebrado, mas não. O perigoso é o crochê, minha gente. Muito bem, vou trazer para a roda, deixa eu voltar nós todas aqui, carinha. Eu quero ouvir um pouquinho a Suzana e a Mônica em cima dessas questões que a gente colocou. Mulherada, vocês estão vendo, né? A questão de gênero está pintando o nosso 1º de maio, que a gente só trouxe mulher trabalhadora aqui e a gente está falando da nossa condição de mulher trabalhadora. Então, eu quero ouvir um pouquinho. A professora, eu separei coisas da Mônica e a gente ainda vai ouvir a belezura que Suzana faz no cordel, e aí vai ser ao vivo. Quero ouvir Mônica, Suzana e depois Jaque. Pois é, essa coisa de você estar ocupando espaços, né, que os homens, eles nos toleram, mas na verdade eles nos toleram em quase todos os espaços de trabalho, eles só aceitam mesmo que a gente sirva o cafezinho e que a gente fica lá nos cuidados. E é óbvio, eles não vão admitir isso, mas eles não vão admitir esse incômodo. Mas a forma como nós somos tratadas, os adjetivos que atrelam a gente, e quando você, de repente, vai para o embarque, né? Quando você vai embarcar e ele fica, como assim, Bárbara? Você vai embarcar e o cara ficou, né? Como assim você está nesse lugar? E aí aparecem, né? Aí revelam-se as mazelas da Macholândia, de não admitir que o nosso lugar mesmo é o de servir e é o de cuidar. Então, aí a gente rompe aí com essas barreiras e a gente está rompendo, quando chegar nos meus vídeos, a Fro falou muito linda, dizendo que eu sou meiga para falar. Agora, você imagina uma pessoa que fala assim, de forma meiga, para entrar dentro de uma sala dos professores, com 80 professores e professoras, para poder fazer debate político, para poder falar sobre o mundo do trabalho com essa voz. Que eles acham que minha função é contar história. Eu sou professora do magistério, né, para criança pequena. E aí você tem que ter muita qualidade no seu discurso, você tem que estar muito embasado teoricamente, porque não vai ser com grito, não vai ser com aquela voz grosseirona do palanque, que vai levantar o bração. Uma vez eu participei do documentário, aquele sindicalista barrigudo, barbudo, e não vai ser com aquela voz, né? Vai ser com essa voz aqui, mas com uma profundidade para tocar mesmo nas questões do trabalho. E é isso, a gente... Nosso estereótipo, eles querem colocar como se não fosse pertinente para o lugar. E a gente vem rompendo com isso aí, né, não, Bárbara? Todo dia, né, mana? E você falou uma coisa muito legal, Mônica, que a gente vem com conteúdo, né? E eu acho que esse conteúdo termina dando uma incomodada. E a gente vem com outros estilos didáticos, inclusive, né? A gente tenta aqui muito, além dessa linguagem no Instagram, a gente tenta se fazer uma comunicação através de cultura.
porque a cultura revoluciona, né? A cultura é educação também, né? Então, inclusive, o 1º de maio aqui, nós conseguimos, vamos fazer 2 samba dos trabalhadores de meio de rua, gratuito, né? É na rua que a gente tem que estar, né? E o samba é resistência e é um monte de coisa que ela vai contar muito melhor do que se eu fizer com voz brava. Vai nos ensinar muito mais, né? E então a gente tem que usar desses nossos jeitinhos didáticos para a gente conseguir dialogar e ocupando esse espaço. Ó, antes da Suzana falar e da Jaque, eu vou pôr mais um pouquinho de Bárbara, porque daí a gente tem mais elementos e comenta outros. Tati, bota a sequência da Bárbara. Eu entendo o feminismo quando vou pegar um Uber à noite e fico aliviada quando vejo que a motorista é uma mulher. E sei que ela fica aliviada por saber, e eu não terminei de ler, né, que a passageira também é uma mulher. Isso. Aí vem uma sequência disso, que eu acho que a Bárbara traz muita. Pode passar, Tati. Quando vejo alguns motoristas de Uber com medo de ter direitos garantidos, porque disseram que a empresa vai quebrar, eu lembro dessa capa do Globo de 62, dizendo que todas as empresas multinacionais iriam quebrar se dessem 13º aos funcionários. Né? A gente pode voltar até a abolição da escravatura. Né? O discurso era o mesmo, igualzinho. Falou em direito para trabalhador, vai vir quebra. Pode ir, Tati. Gente, ó, eu não sei se vocês estão vendo, mas foram mais de 45 mil, né, curtidas. Tem alguns que eu tinha separado, que é impressionante como isso deu atenção, né? O post chamou atenção. Uber registra lucro de 1,1 bi só em 2023, e o motorista deles que morreu no caso do Porsche não teve direito nenhum. A família não sabe o que fazer, vai ter que encarar sem renda os anos de um processo judicial. Isso é para lembrar que se existe um cansado, existe um folgado ao lado. Acabou? Tati? Trabalhar no Uber me fez mais feliz e calmo. Irônica dessa. Quando você vê um dono de uma Big Tech ameaçando o ministro supremo da corte, na 9ª economia do mundo, fica claríssimo a necessidade de regulamentar todas as redes sociais. É inadmissível que um patrão, pode subir, Tati? Ouse tentar colapsar um Estado em nome do lucro. Acabou, né, essa? Quanto mais você amadurece, mais por de gente responsável você tem. Pode parar aqui. Eu queria agora falar um pouquinho. Agora eu quero ver a Suzane e quero ver a Jaque, porque vocês veem, a gente mudou um pouco o tom. Ela começou com humor, né, do embarcar na ironia, como a Jaque, mas ela também politiza, que é o que a Mônica faz. Politiza no sentido até de trazer fatos do dia a dia e fazer a discussão. Queria ouvir um pouquinho, porque esse também é o papel, né, da gente como sindicalista, de fazer esse debate, de fazer essa disputa, e eu acho que elas fazem muito bem, e sem medo de, como a Jaque, sem medo dos haters. Suzana, querida, primeiro você, depois a Jaque. Uma coisa que eu percebi é que essas mulheres que estão aqui não têm o medo de colocar o dedo na ferida, né? A gente sabe exatamente onde o calo aperta e a gente não tem medo, a gente se arvora a colocar o dedo na ferida. Ouvindo o relato de cada uma, você vai trazendo para o seu cotidiano e percebendo que você está inserida também dentro daquilo que você faz, né? Eu sou uma mulher que escreve cordel há mais de 20 anos e não precisa ir muito longe, basta cada uma parar para analisar agora e parar para pensar na figura de quem escreve cordel. Eu falei sobre isso semana passada numa oficina de cordel que eu dei aqui em Recife, dizendo que se a gente fala de uma pessoa que escreve cordel, automaticamente vem na sua cabeça um homem idoso sem letramento, né? E aí a maioria se surpreende quando vê uma mulher jovem, hoje eu estou com 43, comecei a escrever com 20, né? Mas ainda me considero jovem, né? Que tem um letramento e que escrevo cordel.
e que sei que escrevo porque me dedico, e aquilo que Jaque falou, aquilo que Bárbara falou e que a Mônica falou agora, porque quando a gente se dispõe a fazer, a gente é tão desafiada que a gente faz assim, eu não vou fazer menos que a excelência. Eu não posso entregar menos que a perfeição. Então a gente tenta, até a exaustão, entregar a nossa atividade, pelo menos aquilo que a gente entende como perfeição. E aí, ouvindo o relato de cada um de vocês, eu saí me lembrando, minha gente, de coisas assim, muito, muito engraçadas e absurdas e que aconteceram comigo, como, por exemplo, eu estava na Bienal do Livro de São Paulo, fui convidada para ir para a Bienal do Livro de São Paulo, e eu estava num stand de Nordeste, que fazem bem grande lá, e tinha uma banca, assim, com vários cordelistas ao redor. Um homem chegou, um cordelista do Ceará, pegou um folheto meu, na minha frente ele não me deu boa tarde, ele pegou o meu folheto, ele abriu o folheto, gente, ele leu a página inteira, assim, com olhar de desdém, leu a primeira página, leu a segunda, botou de novo o folheto na mesa e fez, tá bonzinho, você realmente sabe escrever cordel. E eu fiquei com aquela cara dos vídeos de Jaque, tipo, como assim? Quem é esse cara? De onde ele veio? Sabe? Quantas e quantas vezes eu já fui interpelada, foi você realmente que escreveu isso? Você sabe mesmo escrever? Me explique aí como é que é. O que é o cordel? Como é que se escreve um cordel? Isso acontece, minhas gente, isso acontece o tempo todo. E aí, quando eu comecei a escrever cordel, eu comecei a me deparar com esse universo extremamente masculino, que eu achava que era estritamente masculino também. Hoje eu entendo que não é estritamente masculino, porque com o advento da modernidade, da pandemia, né, de lives e tal, acabou que a gente descobriu uma rede de mulheres escritoras incríveis, cordelistas, e montamos um movimento de mulher no cordel, né, cordel sem machismo. Um movimento que criou, que ganhou aí as redes sociais, no movimento de mulheres pelo cordel sem machismo. E a gente acabou se envolvendo muito, fazendo e produzindo coletivamente, produzindo individualmente, e aquilo que era só um nicho acabou se abrindo por várias possibilidades, e aí você não se vê mais só, né? Quando a Bárbara entrou numa plataforma, embarcou com 11 mulheres, você faz, caramba, nós não somos assim tão pouco, tão minoria como a gente imagina que somos. Somos invisibilizadas dentro das nossas atividades. Falta oportunidade, né? Falta visibilidade. E aí foi nessa pegada, Fro, que eu decidi, no meu primeiro cordel, escrever com a voz da mulher. Porque quando eu comecei a ler cordel, eu achava bonito o folheto, eu gostava da rima, eu entendia que havia uma técnica. Quando eu comecei a me aprofundar antes de escrever, saber como funcionava, o que era o cordel e estudar sobre a história do cordel, eu comecei a perceber que a imagem da mulher dentro da literatura de cordel, estou falando de cordel especificamente, tá? A literatura em geral ela é assim, mas estou me atendo ao cordel. Ela é muito marginalizada, mas dentro do cordel ela é uma divindade, ou seja, ela é um ser inalcançável. Ela é essa divindade pressupõe uma pureza, né? Se ela não for desse jeito, ela é uma pecadora que merece ser punida e castigada. Tem vários cordéis nesse tema, né? Ou ela é uma traidora. Ela não é uma mulher da vida real, né? Ela é uma donzela, ela é uma princesa. Ela nunca é uma mulher da vida real. E quando eu comecei a escrever cordel, eu disse, eu preciso mostrar que essa mulher da vida real existe e ela sou eu. Então, se eu sou cordelista, eu penso o seguinte, que não vão falar de mim sem mim. E decidi trazer a minha palavra, a minha vivência, e quando eu digo a minha palavra e a minha vivência, eu falo de mim, das minhas ancestrais, daquelas que me antecederam, daquelas que vivem comigo também, para dentro da minha literatura. E eu faço isso de uma forma, dentro da luta, né, como o Fro já conhece, mas eu faço também com um pouquinho de humor, muitas vezes, porque a literatura de cordel tem essa veia, né, essa veia mais cômica aí. Depois eu digo um cordel aí para vocês. Eu estou esperando isso. A gente, eu ganhei a Suzana fez formação de formadores mulheres com a gente e a gente teve o prazer de ouvir vários cordéis maravilhosos da Suzana.
E aí ela acabou de lançar o livro, a gente fez uma oficina de mulheres, Bárbara, você lembra? Para o 8 de março, e Suzana abriu, né, com o cordel. Então, gente, é tão sensível, é tão bonito os cordéis, eu vou deixar, a gente vai fechar com o cordel. Só antes de ir para outra, só para não perder aqui, uma coisa que eu acho bem importante, que é um gancho de uma coisa que Bárbara falou e que Suzana acabou citando também na fala dela, e é uma coisa que eu acho muito importante a gente visibilizar. Essa coisa de que tenho que estar fazendo o que eu faço bem, ou como a gente é muito desafiada e a gente vai, né, se propõe a fazer uma coisa, a gente não aceita fazer menos que a perfeição. Gente, isso é de uma crueldade absurda. Porque, no fim das contas, o que essa cultura faz com a gente, e os ambientes fazem, né? Os ambientes que são, né, muito machulentos com a gente, nos recebem assim, o que eles fazem com a gente é nos tirar o direito de errar. E qualquer atividade que a gente vai fazer sem ter direito a errar, nossa, isso é uma carga, sabe, mental, uma tensão, um desgaste emocional gigantesco. Então, a gente precisa o tempo inteiro, né, em coisas que a gente sabe fazer, que a gente faz bem, mesmo assim, a gente convive o tempo inteiro com uma sobrecarga emocional absurda, mesmo para fazer o que a gente faz todos os dias. E violência é o nome disso, né, Jaque? Isso é extremamente violento. Extremamente violento. É a gente fazer uma coisa que a gente sabe que sabe fazer, que sabe fazer bem, e mesmo assim ficar no estado, sabe? A gente termina de fazer e tá com o corpo todo tenso e detonado. Isso tem consequência na saúde da gente. Enfim, eles não passam por isso, entende? Eles não passam por isso porque eles não são questionados o tempo inteiro. Né? É o nativo, é o nativo, né? É o nativo, exatamente. Eu sou nativo. E tem uma expressão, a gente pode, eu acho que dentro de uma sociedade patriarcal, escravocrata, pesadíssima, né? Dessa cultura, desse tripé religioso, calcado na escravidão, calcado no patriarcalismo, a gente também pode olhar quando é o trabalho de uma pessoa negra. Se for mulher, então pior, mas nos Estados Unidos eles têm até um termo para isso, que é o imposto negro, que é assim, não basta você ser bom, não basta você realizar um trabalho de qualidade, eles te cobram que você seja super-humano, que é o que cobram de nós, porque para além disso, Jaque, eu acho que eu queria discutir isso com vocês, não sei se a gente vai ter tempo, a Mônica vai trazer isso, então a partir do vídeo da Mônica a gente conversa, que é essa coisa do lugar da mulher, né? Por que até hoje o trabalho não remunerado, que nos faz com que a gente trabalhe 17 horas a mais que um homem, 17 horas, gente, isso não eu não estou inventando, isso é estatístico. E a gente ainda tem que ser de excelência, e eles ainda vão abrir o folhetim e vão dizer, para uma mulher tá bom. É uma loucura. É uma loucura. A gente vive num lugar que a gente precisa fazer esses círculos que a gente está fazendo quadradinho aqui na tela para falar sobre isso. Porque isso cuida um pouco de nós. A gente fala, não, a gente não tá louca. Né? A gente só está fazendo o nosso trabalho numa sociedade maluca que nos explora, que quer que a gente seja do lar e produza e cuide dos filhos e seja excelente e assim por diante. Não dá, né? Não dá. A gente está brigando por igualdade salarial há quanto tempo, minha gente? Há quanto tempo? Há quanto tempo todo 8 de março vem o DIEESE, vem todas as matérias dizendo que a gente ganha 20%, 30% a menos para executar o mesmo trabalho. Então, é isso, já que tem toda a razão, isso nos desgasta, isso nos adoece, né? E a gente não está fazendo mimimi aqui, a gente está mostrando
exatamente o que acontece no nosso cotidiano. Eu queria trazer, então, já que enquanto a Tati pega os outros dois da Jaque que eu tinha separado, porque eu gosto muito de um, eu não posso deixar de passar esse vídeo, que é um ensaio. Eu acho aquele vídeo incrível, porque ela eu vou antecipar, vou dar um spoiler. Ela fala assim: nossa, eu achei que era improviso, mas eles ensaiam. Ela é sensacional, não posso deixar de passar esse vídeo. Mas eu quero, Tati, traz os vídeos da Mônica que eu separei, por favor, para a gente analisar agora e falar desse papel aí da. Tem um muito bom que ela coloca. E ela se põe em situação legal. Pode ir. Fernando Haddad, o melhor ministro da Educação, que fez do Fundeb. A gente vai ter agora que pegar o nosso contra-cheque e identificar nele o tal do 33% de reajuste que o Bolsonaro diz que deu para os professores e para as professoras. Gente que ele chama de doutrinador e vagabundo. O aumento dos 33% do Fundeb foi um aumento automático por força de uma lei de Estado, uma lei criada no governo Lula em 2006. O Bolsonaro é esse que não fez nenhuma lei de Estado que assegurasse direito permanente para a classe trabalhadora, fica se valendo das políticas do governo Dilma e do governo Lula. Como dizia a minha avó, o Bolsonaro faz cortesia com o chapéu dos outros. Esse biruta, mentiroso e cara de pau. Esse jeito delicado dela falar do Bolsonaro, mas eu quero passar mais um. Passa aquele da lavanderia, que ela está na lavanderia. E daí pode passar na. Ô, gente, eu estou aqui em casa lavando roupa e olhando pela janela para a minha comunidade, que fica na periferia do DF. E aí me veio uma passagem bíblica que diz que a boca fala o que o coração está cheio. E aí eu penso no Bolsonaro, quando vê pobre na favela, ele diz que é traficante, bandido. Quando ele vê crianças pobres, maquiadas e arrumadinhas, ele diz que são prostitutas. O coração do Bolsonaro está cheio de preconceito contra os pobres, não é mesmo? Alô, alô, comunidade. Agora o da mulher conservadora. Oi, gente, tudo bem? Hoje de manhã eu fiz um vídeo que tá tendo muita interação aqui no TikTok e eu tô achando o máximo. Mas olha só, segundo ela aqui, eu sou mal agradecida porque a lei já existia e foi o Bolsonaro que fez a lei valer. Bem, eu vou ter que fazer um breve histórico. Em 2008, o governo Lula sanciona que a cada janeiro o piso nacional do magistério será reajustado, baseado num cálculo do valor aluno anual. Entre 2020 e 2021, esse cálculo ele girou em torno de um percentual de 33%. Então, nasce daí o maior reajuste dado aos professores da história pelo Bolsonaro, o percentual de 33%. Bem, só que na verdade, o que o Bolsonaro fez foi tentar barrar o reajuste do piso nacional do magistério. Então eu não sei por que eu deveria ser grata ao Bolsonaro, a não ser se ele conseguisse fazer você entender que ele cria monstros e fantasmas para afastar você da sua consciência de classe, da classe trabalhadora, e você pensar que você está mais próxima do Bolsonaro do que da gente. Mas eu acredito na humanidade do povo brasileiro e acho que você ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Na verdade, essa não foi a da mulher conservadora, né? Mas a tentativa do TikTok, eu gosto muito do TikTok porque ele te dá
possibilidades, tem as dublagens, que eu adoro fazer as dublagens, e a minha intenção inicial era conversar com a minha comunidade, com a minha categoria, porque é impressionante eu morar na periferia de Brasília, eu conhecer todas as dificuldades que a gente vive aqui com a ausência de políticas de Estado, com a ausência de políticas públicas, e Ceilândia, que é a minha cidade satélite, 80% votaram no Bolsonaro. E se bobear, volta até hoje. Então, e a minha categoria de professores e professoras que sabe o que é uma política social para a sala de aula, sabe o que é uma política que faz com que o aluno fique em sala de aula, que o aluno tenha uma rede em torno econômica para que ele possa se manter dentro da sala de aula, uma escola equipada, uma escola com projetos, políticas educacionais firmes para poder aquele aluno se emancipar, e desconsiderar isso no jogo político, né? Então, a tentativa de fazer o TikTok era isso, era chegar, porque eu estou na diretoria do Sindicato das Professoras e dos Professores aqui do DF. A gente faz matérias, textos super bem elaborados, a gente faz imagens super bem postas para comunicar através da imagem. Não chega. Eu falo, por que a categoria não está entendendo o que a gente está falando? Aí a intenção de ir para o TikTok é fazer isso. Não tem a voz do grosseira do palanque, não tem aquele vozeirão, não tem aquela imagem, mas a arte, ela faz você chegar aos corações, ela faz você ir nas mentes, porque ela é sensível. Né, porque ela toca. Então, a intenção de ir para o TikTok, tentar falar com a minha categoria, com a minha comunidade, tá tudo errado quando você não tem consciência, foi a minha tentativa de fazer esse diálogo lá através do TikTok, que eu gosto muito, mas requer muito tempo e ultimamente eu não tenho feito tanto. A da mulher conservadora que a Afro falou, que aí vai entrar no debate que a gente está trazendo, é que a utilização como a mulher ela é utilitária para você ser um homem e passar pano para tudo que você faz porque você é um bom filho, porque você é um bom esposo, porque você é um bom pai. Ah, então você deixou de ser o corrupto, você deixou de ser o escroto, você deixou de ser o machista, porque sempre lança mão de uma mulher para estar do lado. Aí eu mostro lá quando um político trouxe uma mulher e eu mostro a fisionomia das mulheres que estavam nessa situação de estar num vídeo para ajudar o cara a passar limpo com a sua presença. Ah, eu traí, mas a minha mulher aqui perdoou, a gente está seguindo. Ah, eu bati, mas a minha mulher aqui entregou o nosso casamento para Deus, ela sabe que eu sou um bom homem, enfim. Então, como que a mulher é um produto? É um produto desse patriarcado? É um produto para proteger o machismo, né? E aí eu pergunto, o que está conservando a mulher conservadora? É esse vídeo aí que a Fro falou. Ela conserva o homem, né? Fro, você está sem áudio. Eu ia dizer que ela começa com essa pergunta. Os TikToks da Mônica, eles são muito interessantes, porque no primeiro segundo, você sabe do que ela vai falar, ela te provoca. Então ela fala assim, com essa carinha aí que ela tem. O que conserva a mulher conservadora? E aí ela vem com uma bomba, né? Joga na cara. Eu me lembrei, Mônica, quando eu vi esse vídeo, do que aconteceu esses dias aí, de um ex-senador, ex-deputado, sei lá o que era, que a mulher e a ex-mulher brigaram num shopping. O cara estava junto, os filhos do cara estavam junto. Ele entrou, gente, no elevador e deixou as mulheres se estapeando. Como se ele não tivesse nada com isso. Olha o nível do negócio. A cara da machulência, isso.
Eu espero que você narre, porque não tem som. É a cara da Mavá, assim, fazer várias vezes, sabe? Ele entrando assim no elevador, vai dar um ótimo vídeo. Gente, eu separei. Depois eu mostro, então, no final, esse o que conserva a mulher conservadora. Eu não sei se a Tati já conseguiu voltar mais 2 vídeos da Jaque que eu. Primeiro, porque a gente vai voltar a falar disso, desse papel da mulher, mas é imperdível demais. A gente precisa rir mais um pouquinho, porque a gente foi para um negócio muito sério. Então, se a Tati tiver, ela bota, e aí a gente fecha os vídeos e vai para o cordel também. Você conseguiu baixar, Tati? É ano de Olimpíada e teremos por aqui as Olimpíadas da Machulência. As categorias são basicamente compostas por qualquer ideia de merda que o macho possa ter. Como esse aí, treinando pra ser Beto Carreiro, Indiana Jones, não sei bem. Como essa aqui, por exemplo, o nome dessa modalidade aqui é entorta-chifre. Você pega 2 machos, seguram uma placa de alguma coisa e o outro vem, ei, mete a testa. Arremesso de pneu, é pra arregaçar com os amigos. Bota os amigos lá embaixo e lança o pneu. Esse aí não machucou ninguém, ficou em último lugar. Esse aqui foi a modalidade que eu achei mais interessante, que é o seguinte: 2 homens, um na frente do outro e, entre eles, um pau para ser disputado. Esses elementos tipicamente machulentos, né? Disputar força, pau, enfim. Quem for mais forte, claro, vence e leva o pau para casa. Deve ser isso, né? Vemos aí uma disputa acirrada, o rapaz de azul tenta se manter no chão, mas quem levou o pau foi o rapaz de vermelho. Aqui, enfim, esportes com bola e fogo, tudo que eles gostam, ó. Pra subir aquele cheiro de corno queimado, que é o que diverte o pessoal. Aqui essa modalidade eu deixo vocês decidirem o nome. Eu não aguento. E olha, a Jaque também trouxe um tema, gente. Um tema maravilhoso. É ano de Olimpíada. É inacreditável. Jaque, fale sobre isso, porque eu não tenho condições de comentar. Sobre o que exatamente? Sobre as cenas ridículas que eles protagonizam. Ô, Jaque, tu já pensou em criar uma sessão para que tá feio? Pelo amor de Deus. Feio. Para que tá feio. Já é. Já é assim. Já dava para eles pararem há muito tempo, mas enfim. Jaque, não precisava nem ter começado. A gente viu os tempos, né? Assim, a gente foi para uma coisa temática. Eu acho sensacional. Daqui a pouco a gente não vai parar de falar de Olimpíada. Já que faz essa sequência, minha gente. Isso é sensacional. Mas foi, na verdade, porque alguém tinha comentado comigo, é ano de Olimpíada, né? Aí eu estava fazendo a seleção dos vídeos, aí veio na cabeça, né? Parecem as Olimpíadas, né? Porque tem categorias, realmente, coisas muito repetitivas, né? Tipo, essa história de pneu mesmo, jogar pneu e não sei o quê. Tem vários vídeos disso. Não é uma coisa, assim, única. Aquele vídeo ali, tem vários. Eles sempre... A impressão que eu tenho, na verdade, é que parece que, assim, qualquer atividade, a masculinidade transforma numa tragédia iminente. A da bola com fogo. Gente, pegou fogo no cabelo. Bola, mas bota fogo na bola para jogar. Isso não faz o menor sentido. Eu acho que eles fazem esses vídeos só para você narrar, mulher. Pode ser, mas eu acho que eu não tenho essa importância toda para eles, não. Eu acho que pode ser mais. Se eu fosse um homem, eu ia ter certeza que era para mim. Que o mundo inteiro estava produzindo. Mas como não sou, eu sei que não é. Que não tem nada a ver comigo. Olha, gente, o último que eu vou passar, eu juro, mas assim, vale a pena porque vocês vão passar um 1º de maio, quase igual Brocou, porque os vídeos da Jaque, assim, nos ajuda a desopilar. Passa o último do treino, né? Que eles treinam em casa, que não é de improviso. A machulência sempre inovando em matéria de acidentes de trânsito. Vemos aqui, ó, um helicóptero que pousa do nada
no meio da pista, e um caminhoneiro que vai passando vê o helicóptero e diz: a preferencial é minha, se saia. Levante voo aí, véi. Saia da minha frente que eu não sou homem de parar por nada, não. Já aqui na nossa cozinha com machulência, vemos uma coisa que não é incomum, né? Homens com dificuldade de lidar com leis básicas de física, mas seguem acreditando que são excelentes em tudo, principalmente em churrasco, preparando aqui essa iguaria típica da região ali dos quintos dos infernos, que consiste em qualquer proteína carbonizada, né? Ou servida no chão, e que pode ser acompanhada por umas torradinhas do pão que o diabo amassou. E para encerrar mais um episódio da nossa série Prejuízo, Teu Nome é Homem, eu trago aqui, uma coisa que me deixou muito surpresa, que eu descobri que antes de fazer merda na rua, eles ensaiam em casa. Vocês sabiam disso? Eu jurava que era improviso. Uma coisa que eu queria falar, enfim, porque me ocorreu falar várias vezes e é uma coisa que eu sempre falo, que é: gente, cada dia que passa, eu tenho menos problema com a ideia de que algum homem acha que eu sou louca. Não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, gosto. Por quê? Porque, geralmente, eles chamam a gente de louca, que é para deslegitimar qualquer coisa que a gente esteja falando ou fazendo, né? Você é louca. Mas, por outro lado, quando eles acham realmente que você é louca, eles morrem de medo. Morre de medo, porque não sabe qual vai ser a reação, o que é que vai vir de lá. Então, assim, adoro. Não tenho problema, pode achar que eu sou louca mesmo. Inclusive, achar que eu sou louca, eu tenho certeza que muitos aí, quando acham que eu sou louca, estão facilitando as coisas para mim, para eu poder continuar mantendo meu réu primário, tranquila. Tá ligado? Me poupam. Sou louca e tenha medo, por favor, né? Exatamente. Se ponha no seu lugar, meu filho. Gente, no seu lugar. A qualidade desses textos desse último vídeo é maravilhoso, né? O pão tostado no fogo do inferno, as leis da física. E a situação, gente, como é que um caminhão atropela um helicóptero que para no meio da pista? Ignorância. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu vi. Eu realmente... E na matéria, eu tirei aquele vídeo do helicóptero, tinha um textinho, tinha uma matéria falando sobre o que foi que aconteceu. E dizia assim que o órgão lá, a guarda, sei lá das quantas, não sei, disse que o acidente, estavam tentando averiguar como foi que o acidente aconteceu, porque todas as medidas de segurança tinham sido tomadas para aquela operação. Aí você vê um helicóptero parado no meio do nada e um homem dizendo que todas as medidas de segurança foram tomadas e que não sei o quê. Meu Deus, não pararam nem o trânsito. Como assim? E ainda colocaram um caminhoneiro desses que bota a bandeira do Brasil para passar, né? Porque saia daí. Saia da minha frente. Se saia. A esquerda livre. Ele foi e entrou com tudo. Ai. Meninas, antes da gente... eu queria 2 assuntos ainda, mas eu quero também ouvir a Suzana. Eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu acho que vocês dominam muito bem, esse discurso, principalmente que a gente vê nessas igrejas evangélicas, né? A gente vê nas igrejas do Malafaia e tal, esse discurso moralizante de controle sobre o nosso corpo e sobre o lugar que a gente tem que estar. Eu consigo, assim, as primeiras vezes que eu vi, eu falei, meu Deus, voltei para a Idade Média, é isso mesmo que está acontecendo? Porque não é possível que essas pessoas estejam falando essas coisas de modo sério. E aí você começa a ver, né, um pouco o que a Mônica diz, né, essa coisa da mulher estilo mulher do Bolsonaro, a Michelle, né, esse argumento, inclusive ela está levando isso para o campo eleitoral, né, esses últimos carnavais golpistas que a gente viu no Rio e São Paulo. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, antes da gente ir para o Cordel, porque, assim,
esse capital, ele chegou num ponto, o neoliberalismo chegou num ponto, que a ultraexploração, o espaço, eu vejo muito, muito mesmo, uma semelhança com o que a gente vê no fins da década de 40, início da década de 50, quando você tem o feminismo pós-guerra se estabelecendo, e a mulherada que foi para a fábrica, foi trabalhar, e entendeu, até a de classe média, né, que o lugar dela também era ali. O que a gente vê? A gente vê todo um trabalho de publicidade para a mulher voltar para casa, para abrir espaço para a humanada ter espaço no trabalho. Então, assim, é aí que você vê uma quantidade, por exemplo, de eletrodomésticos que são feitos para casa, aquelas pin-ups, aquela forma daquela mulher com a cinturinha, falando, agora tem máquina de lavar, agora, e sempre essa coisa da mulher do lar e tal. Eu sinto um pouco esse movimento hoje. Queria que vocês comentassem como é que vocês estão vendo esse discurso Nicolas Ferreira, esse discurso bem pesado, né, do fascismo, né, desses representantes do fascismo, de ampliar fortemente o controle sobre o nosso corpo e os espaços que a gente tem que se colocar, né? Nesse dia do trabalho, nós, mulheres trabalhadoras. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou começar pela Suzana, vou para a Bárbara, Mônica e Jaque. Tá bom? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu tinha separado um cordel que falava sobre isso, Fran. Veja como a gente está numa sintonia legal. Pegue este cordel e já fale sobre isso. E que é ironia também. Eu escutei uma certa vez um poeta, que eu não vou dizer o nome, porque a gente não quer dar palco, né, para machista, mas ele escreveu um poema que, supostamente engraçado, que tinha o seguinte mote: homem fraco, ouçam o mote, homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Mote é aquela frase que se repete no final, dos trechos da poesia. Homem fraco não aguenta provocação de vizinha. Eu não vou recitar, mas eu vou dizer o contexto para vocês entenderem. E aí eu respondi, porque eu fiquei indignada e respondi. E a história é o seguinte: o rapaz vai para a igreja se confessar, porque mudou-se para lá da casa dele uma vizinha. Essa vizinha é muito bonita. E ele começa a falar para o padre dessa vizinha, e ele começa a descrever a mulher para o padre. Chega um momento, gente, o nível de machista é tão grande que ele diz que a mulher tem uma cabeça de galinha e uma garupa de jumenta. Essa frase tem no cordel. E ele diz: homem fraco não aguenta a provocação de vizinha. E o padre começa a ficar interessado no corpo da vizinha e diz assim: chame essa vizinha aqui, que eu quero confessar ela, mas diga ela que venha sozinha de meia-noite. É nesse nível o cordel. E eu fiquei tão indignada quando eu escutei isso que eu resolvi responder em poesia e criei um mote dizendo o seguinte: eu só estou mesmo esperando a atitude do vizinho. Porque eu fiquei indignada. E eu digo o seguinte: quando o padre me chamou para eu ir me confessar e meus pecados lhe contar, eu pensei assim: lascou. Foi aí que ele falou: você anda rebolando? Pois tem gente reparando e por você estar caidinho, só estás mesmo esperando a atitude do vizinho. O olhar do reverendo parecia me comer. Eu fingi não perceber e aí fui lhe dizendo o que eu estava querendo, que eu andava desfilando, minhas pernas amostrando de blusinha e de shortinho, pois eu só estava esperando a atitude do vizinho. E ele é tão abestalhado que veio se confessar. Devia me procurar se estava tão perturbado. Eu lhe dava um agrado e um recado eu lhe mando, eu já estou me preparando para lhe fazer um denguinho, pois só estou mesmo esperando a atitude do vizinho. Quando o danado me espia, eu fico fazendo graça, sento no banco da praça, meu corpo todo anuncia, me dá logo uma agonia quando eu vejo ele chegando, meus olhinhos vão fechando, pensando só no seu corpinho. Eu só estou mesmo esperando a atitude do vizinho. Numa corda eu pendurei um biquíni fio dental. Ele quase passa mal, pensa que eu não reparei. Tomei bronze, me ajeitei quando eu vi ele chegando, fiquei só analisando, mas é tímido o bichinho, eu só estou mesmo esperando a atitude do vizinho. E me dê logo a penitência que eu não vou mais me confessar, eu vou direto para lá, não tenho mais paciência, na crise de abstinência eu não vou me acabar. Quero mesmo é namorar para ninguém ficar sozinho, eu não vou mais esperar a atitude do vizinho. Eu mandei essa resposta
para o autor da poesia e até hoje ele não me respondeu. Incapaz. Tem atitude. Não tem atitude. Mas é isso, gente. A literatura de cordel ela precisa ser nossas atitudes, na verdade, e dentro daquilo que a gente se propõe, tem que ter uma pitada de subversão. Né? E se essa pitada de subversão tiver uma pitada de humor, como a Jaque faz, como a Bárbara, como a Mônica, como nós nos propomos a fazer, a vida já é pesada. E eu estava dizendo hoje no caminho para cá, dizendo que se toda vez que eu senti uma atitude machista, né, contra mim ou contra algo que eu tenha feito, e eu resolvi me entregar dessas pessoas, a gente não vai mais falar com macho nenhum, começando dentro de casa, né? Então a gente precisa educar, ensinar nossas crianças, e é por isso que eu tenho essa militância da minha escrita na literatura de cordel. Eu faço questão de escrever para a infância, sabe? Porque eu acho que a gente começa daí, do pequeno, porque eu acho que eu não tenho muita esperança nos velhos, não, sabe? Eu acho que eles vão continuar fazendo, dando conteúdo para a Jaque. Que bom. Mas a gente pode minimizar essas leseiras no futuro, sabe? Então, pelo menos dentro da minha literatura, né? Eu acredito que dar a voz a mulheres, mostrar que elas são donas do seu corpo, do seu querer, da sua vontade, né? E fazer com que as crianças se conscientizem disso, se eu fizer um pouquinho disso, eu já me sinto feliz e com missão cumprida, sabe? Ô, gente, não é maravilhoso? Elas são sindicalistas, gente. Ó, isso é sindicato, isso é mulher no sindicato, isso é mulher na sociedade, isso é mulher na vida da gente. É muito legal. Mais lindo, né? Eu tinha feito uma ordem que... Sou eu agora. Agora é Bárbara, depois Jaque, não é isso? Então, eu acho que você tinha falado só a última, que é Mônica, depois de Bárbara. Então tá bom. Mônica, depois Jaque. Isso. Eu me perco, tanta mulher interessante. Daí, o pior é que nosso papo aqui, eu como mediadora, tô horrível. Porque eu não paro de rir dos vídeos. E aí, eu fico, uma fala uma coisa, eu falo, nossa, tem isso. Daí eu acabo esquecendo até o que eu mesmo tinha proposto da ordem. Bárbara. Então, Fro, essa sua última provocação, eu fiquei feliz que no final você falou o nome certo, né? É fascismo. Então, o fascismo a gente tem que entender que é um sistema de ódio e cuja odeia as mulheres. E uma das maneiras de nos odiar é nos controlar, né? E em todas as formas e mecanismos possíveis, né? Falo, inclusive, assim, da forma jurídica, da forma moral, da forma social, da forma... uma forma de nos controlar, de nos contradizer. Porque diz assim, é proibido abortar. Proibido para quem? Porque eu tenho certeza que as amantes dos pastores, quando engravidam, elas vão nas clínicas bem bacanas, né? Os pastores, mulher não pode isso, não pode aquilo, eles podem estuprar. A gente tem uns 3 pastores famosos presos por estupro. Inclusive um vereador daqui do Rio de Janeiro, né, preso por estupro. Então, assim, o que é verdade que não pode? O que pode é manter o controle. E a gente já vinha numa sociedade que há muita misoginia. Não é uma novidade, né? Se a gente pensar na mulher trabalhadora, eu achei interessante você dizer as mulheres vão para as fábricas, as mulheres vão para a manufatura da fábrica. Por exemplo, quando a gente tem a grande greve dos metalúrgicos do ABC, você não vê uma mulher trabalhadora. Você só tem homem trabalhando. Metalúrgico ganha bem. É uma indústria para homem. Assim como no petróleo também, onde eu estou. E assim continua. A mulher entra lá, mas entra para ganhar menos. Seja como for. Eu sou concursada. Eu ganho 24% a menos do que um homem que entrou no mesmo dia, na mesma função que eu. Né? Então, os mecanismos da misoginia, eles são dinâmicos, inteligentes e cruéis, e extremamente violentos. Né? E com a dose de fascismo nisso, né? E esse falso moralismo que nos traz,
Eu acho que não há uma saída para a gente senão o combate ao fascismo. A gente precisa combater o fascismo, seja com qual mecanismo for, né? E lembrar como o fascismo acabou em outros momentos da história, né? O fascismo nasce na Itália e acaba com Mussolini morto em praça pública, com o corpo bulinado. Em Portugal ele dura 40 anos, foi anteontem a Revolução dos Cravos, né? Mas dura 40 anos. E na Espanha também, a Espanha foi o franquismo até a década de 70, com uma ditadura fascista. Então, como é que a gente combate? E eu acho que o grande problema é que a gente nega a existência do fascismo e fica botando outros nomes que eu não acho legal. Porque a gente termina. É bolsonarista, é extrema-direita, não, é fascismo, é cruel, é morte. Né? E a gente tem que se entender nesse lugar para a gente entender o que a gente está combatendo, sabe? Porque é muito violento e a gente já estava numa sociedade machista e que o patriarcado, a gente tem que entender também que o patriarcado ele serve ao capital. Então é um casamento nojento para nós mulheres. Patriarcado, fascismo e racismo, meu amor, vê aí, 28% da população é de mulheres negras, a gente não vê mulher negra em canto nenhum. Né? E isso é cada vez mais negado. Então, a gente precisa realmente combater o fascismo, senão nossa sobrevivência vai começar a ficar cada vez mais difícil, porque a gente tem que perceber o extermínio feminino. A gente não está falando só de silenciamento e de apagamento. Há 2 anos atrás, a cada 7 horas, uma mulher era morta no Brasil, agora é a cada 6 horas, caminhando para 5. A cada 5 horas, quase 5, acho que a cada 8 horas, uma mulher estuprada. Quer dizer, tem algo muito violento aqui e que é negado de se discutir e que tem avançado com esse falso moralismo, mas que a base é o fascismo. Eu também fico, às vezes, preocupada que a gente coloca os evangélicos num pacote só, e eu adoraria conseguir falar com os evangélicos progressistas, porque sim, eles existem. Né? E eu acho que a gente precisa conseguir chegar neles e trazê-los para a voz, para o diálogo, para dizer como a gente faz isso, como a gente combate isso, como é que a gente está falando de combater um sistema de morte, né? E que nós somos alvo deles. Né? Então, é preciso, primeiro, reconhecer a força e a existência de um sistema cruel. Você vê que que ele gosta dessas falácias. Hitler convenceu um país inteiro de que judeu não era gente. E assim matou mais de 8 milhões. E nós estamos sendo mortas agora por um regime fascista. Sim, o 8 de janeiro do ano passado mostra o quanto o fascismo está aí e que a gente não o combateu. Eu acho que a gente tem que arrumar maneiras de combatê-lo. E esse ano, um ano eleitoral, é um ano muito importante para fazer esse combate. Muito bem. Só esclarecendo, eu estava fazendo uma análise a gente tem, né, numa segunda onda do feminismo, principalmente no pós-guerra, porque assim, na década de 40, as mulheres de fato ocuparam as fábricas, inclusive fizeram bomba, fizeram armas, tal, porque você tinha uma grande gama dos homens na guerra, né? As mulheres foram para o fronte como enfermeiras, etc. Tal. Mas aí você tem um crescimento da luta por direitos. Nos Estados Unidos, a gente vê isso até a década de 60, e depois uma repressão muito violenta. E isso começa, assim que termina a guerra, você já começa a ver todo um discurso associado com a própria indústria, gente. A indústria dos eletrodomésticos, ela tem um boom muito grande em fins da década de 50, década de 60, e essa coisa de colocar a mulher no lar, né? A mulher. E aí eu estou falando de uma mulher, e isso é importante também esclarecer. Eu não estou falando da mulher da classe trabalhadora lá na base, porque essa sempre teve que trabalhar em serviços profundamente, ou no campo, ou na cidade, ou vendendo coisas, essa sempre trabalhou. Mas eu estou falando da mulher que estava confinada no lar, né? Essa mulher da década de 20, da década de 30. A gente vê, inclusive, a moda mudando,
Porque as mulheres, a partir do momento que ela começa, essas mulheres, né, mais de classe média, acabam ocupando espaço público, os vestidos, por exemplo, para dar mobilidade, eles vão ficando mais curtos, vão ficando sem tanto aperto, né? As roupas ficam mais soltas. Então, assim, tem esse contexto. Você olha nos Estados Unidos, é impressionante o quanto que poderia ter dado salto, né? E o quanto que elas foram reprimidas, e o quanto a publicidade, o próprio capital, né, trabalhou para de novo confinar. E quando eu fiz essa imagem, Bárbara, é bem isso, assim, nossa, eu estou voltando, tem hora que eu olho que eu acho que eu estou na Idade Média, tem hora que eu acho que eu estou nesse movimento de reconfinamento dos corpos, né, nesse período de transição pós-Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, eu queria no gancho fazer 2 observações. Que no Brasil, quando na década de 40 a gente tem o advento de uma grande conquista que é a CLT, aí os trabalhos formais eles passam a ser mais masculinos, junto com o discurso pós-guerra. Né? Então a mulher tem que voltar para casa, o homem tem que, ai coitado, ele batalhou na guerra e tarará, e agora a gente tem mais direitos, a gente tem férias e etc, carteirinha assinada, mais direito, o emprego formal passa a ser o masculino, né? E eu queria, junto disso, falar de outra romantização que a gente precisa falar, que é a romantização da maternidade, né? Que é um absurdo o que é feito com a maternidade, a meu ver, né? A mulher é obrigada a ser mãe, aí você vê o Dia das Mães, inclusive, é o dia que o comércio mais vende no Brasil. Cara, vende mais do que no Natal, vende mais que Dia das Crianças, Dia das Mães, é o que mais vende. Aí tu vê mãe é sobrenome de sobrecarga, de maluquice, de estresse e de furada, né? Porque a mãe tem que sustentar o lar, tem a responsabilidade social, saúde, econômica, de cuidado, de tudo, né? Duvido uma mulher que foi mãe recente que não pirou. Né? Ninguém explica pra gente também o quanto tudo é difícil, puerpério, a coisa mais doida do mundo, e fica essa cobrança de isso é super, viu, Jaque? Que você não tem direito de ser mãe marromeno, não, você tem que ser absoluta, você tem que, sabe, dar de mamar e cortar cana. E essa romantização, ela desproporcional à cobrança e nos faz, uma nova escravização também. Quando eu obrigo a mulher a ser mãe, eu também coloco ela num quadradinho onde eu consigo contê-la e mantê-la à disposição, e mais ainda com esse trabalho gratuito, né? Com esse trabalho invisível e gratuito de fornecer novos... a nova Macholândia termina sendo criada assim. Mais mão de obra, é o trabalho reprodutivo, né? Mais mão de obra para o mercado. Mônica e depois Jaque. Se der tempo no final, Tati, que eu vou pedir para a Suzana ler mais um cordel, quando for a fala dela, ela vai encerrar. Põe esse Instagram, que é só uma imagem que a Bárbara fez, que é a síntese que ela acabou de falar aqui. Mas eu vou pôr a Mônica, que eu não sei onde... pronto. Amor, você está tão cansada e estressada que eu vou fazer um café para você relaxar. Amor, onde está a chaleira? Amor, onde está a garrafa térmica? Amor, onde está o pó de café? Amor, o filtro, onde fica? Amor, a xícara? Amor, usa água de torneira ou de filtro? Tipo, melhor não fazer o café, né? Essa sobrecarga, esse humor também da Bárbara é muito legal, que ela num cardzinho faz uma síntese de tudo. Mônica Caldeira, depois Jaque, e a gente vai encerrar com a Suzana, porque a gente tem outra mulher aqui no bastidor e a gente já consumiu 9 minutos da carga horária dela. Ele vai fazer o café e a gente fica cansado, né? Olha só, Fro, eu só queria acrescentar tudo que Bárbara disse, você também, sobre esse fascismo, esse discurso moralista, a tristeza que eu fico quando a mente das mulheres, elas são sequestradas, porque você vê mulheres defendendo esse espaço do lar, de cuidadora, de serviçal,
com glamour. Você vê mulheres maquiadas, lindas, maravilhosas, e que colocam nas redes sociais que essa é a vida da mulher feliz, que é a mulher que cuida da família, que é a mulher que faz a janta quando o marido chega e está sempre perfumada. Você via essa mulher da cinturinha fininha na mídia dos eletrodomésticos do passado? Hoje elas estão nas redes sociais, extremamente belíssimas, maquiadas, com cabelo, acabou de sair, e dizendo que o lugar da mulher em casa, cuidando do marido, dos filhos, e tendo esse espaço honroso de esposa. Isso me entristece de uma forma muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu tenho repúdio do poder desse discurso na cabeça das outras mulheres, eu sinto um certo amor de olhar para o serviço que essa mulher está se prestando, de estar nesse lugar, fortalecendo o machismo, fortalecendo o fascismo, porque no fascismo o papel da mulher é esse, e vindo da própria mulher, vindo de uma mulher que está fazendo a defesa desse sistema de morte, como a Bárbara muito disse, morte inclusive de mulheres dentro de casa. Né? Então, essa minha grande tristeza do discurso moralista, principalmente desse rapazinho aí que você falou, desse Nicolas, de meninas estarem sendo envolvidas nesse romantismo, não só da maternidade, mas o romantismo da mulher do lar, da mulher que é para casar, da mulher que é para ser escolhida por um homem. Quanta violência está por trás de um discurso desse. E as mulheres sendo utilizadas para isso. Né? As mulheres sendo utilizadas para disseminar essa vida fantasiosa que se coloca do bem-estar da mulher que fica em casa, da mulher do lar. E é isso. Eu pretendo, né, com esse trabalho, com esse engajamento nas redes sociais, falar inclusive a essa mulher, né, que papel é esse que você está se prestando, e por que eu não quero só entender que é confortável para ela, que é confortável para que ela não esteja no lugar de ser tida como a feminista, a sofrida, a que nenhum homem quer, a que não é cheirosa, a que não é amada, porque é isso que a Michelle Bolsonaro está falando por aí. Ela está levando mulheres ao redor dela, porque o que ela está dizendo é que ser feminista é ser uma mulher feia, é ser uma mulher que não é amada. Então, muitas das nossas meninas, das nossas estudantes, vão para essa mulher virtuosa para serem bonitas, cheirosas e com a possibilidade de serem amadas. Isso é muito cruel. Então, eu queria trazer esse recorte do discurso moralista, que é o sequestro da mente de mulheres, para poder fortalecer esse posicionamento patriarcal machista do discurso da moral, e atingindo nossos estudantes da forma como está atingindo através das redes sociais. Muito bem. Agora vamos para a Jaque, para o seu comentário. E aí, assim, a gente encerra com a Suzana. Suzana, eu queria que você encerrasse com o cordel. Então, sou eu, né? Sim, na verdade, muita coisa que eu queria falar, não tem nem tempo. Mas, assim, primeiro é que me incomoda um pouco quando a gente fala do fascismo e do patriarcado como se fossem coisas diferentes. Porque o fascismo, enfim, se a gente não de fato destruir o patriarcado, a gente nunca vai conseguir acabar com o fascismo. Não adianta, a gente vai ficar enxugando gelo, e de tempos em tempos ele vai voltar de novo, e ele vai voltar de novo, e ele vai voltar de novo, e é isso que a gente está vendo, né, até hoje. É assim.
E a gente fica assim, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que isso aconteceu? Como é que as pessoas estão vendo sentido nisso? E vai acontecer. Não tem jeito. Outra coisa discordo um pouco, Bárbara, que a gente tem que conversar com os evangélicos progressistas. Não, os evangélicos progressistas já estão bem encaminhados. A gente precisa conversar com as evangélicas, nas periferias mesmo, sabe? As mulheres que estão, de fato, sendo enredadas por essa conversa, enfim, né? São as mulheres que têm... eu fico pensando assim, gente, vamos, né, realizar aqui direitinho. Você pensa na periferia, paupérrima, certo? As mulheres sem absolutamente nenhuma qualidade de vida, sem renda própria, a não ser o Bolsa Família, com 4, 5 filhos, né, altamente sobrecarregada pelos trabalhos, né, de cuidado, enfim, de manutenção da vida ali, e 2 vezes por semana ela toma o banhozinho dela, dá banho nos meninos e vai para um lugar que é espaçoso, com um ar-condicionado ótimo, com música, com, enfim, alguém que já construiu ali com ela uma posição, né, de poder, de respeito, já conquistou o respeito dela, falando lá na frente. Os 5 meninos vão para uma sala diferente, ser bem cuidados. Então, assim, aí chega eu, do nada, a feminista, e tenta enfiar a goela abaixo nela alguma coisa. Claro que vai fazer muito mais sentido o que Michele Bolsonaro vai falar, gente. Tá ligado? Eu não estou proporcionando nenhum momento ali que, de fato, consiga estabelecer uma conexão com ela, sabe? De fato, construa ali uma relação. Não vai mudar, sabe? A gente perde mesmo. E falo isso porque acabo de sair de uma experiência incrível, sabe? Com mulheres incríveis, evangélicas, muito evangélicas mesmo, sabe? De um lugar, de uma periferia remota aqui, e que em 15 dias foi... Eu acho que eu fiz uma revolução ali. Sem falsa modéstia. Sério mesmo. Em uma semana, sem falsa modéstia. E foi incrível, foi incrível. Chegamos num ponto de confiança. Já que isso nas oficinas? Nas oficinas? Uma oficina que eu fui chamada, na verdade, para dar aula num projeto e tal, e acabei fazendo o meu curso. Acabei, enfim, dividindo do jeito que eu quis os módulos, e aí eu fiz uma semana que eu chamo de fortalecimento sociopolítico, que foi basicamente aula de feminismo a primeira semana. E foi um negócio muito assustador quando eu cheguei ali, porque eu estava de frente para um monte de mulher que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinham me visto, notoriamente evangélicas, todas. E aí? Vou fazer o que eu tinha pensado, mas vou. E, enfim, primeiro dia foi gênero, segundo dia divisão sexual do trabalho, terceiro dia violência contra a mulher, o quarto dia direitos sexuais e reprodutivos. E quando chegou no final dessa semana, gente, uma semana é muito pouco, são 5 dias, foi uma semana, 5 dias úteis. A gente teve conversas de uma qualidade, de um nível, assim, impressionante, de uma delas muito evangélica mesmo, que inclusive é tão evangélica que ela ficava trocando ato falho, né? Ela, quando ia falar comigo, eu falava, em vez de, ela ia falar professora, ela dizia pastora. Vê, que coisa incrível. E aí teve uma hora que ela olhou e fez, quem sabe eu não estou profetizando? Eu falei, quem sabe? Aí, enfim. E aí teve um momento que ela falou uma coisa, quando falando sobre invisibilidade, como o patriarcado invisibiliza as mulheres e como o patriarcado garante que os homens estejam no poder, e o fascismo também é isso, né? Na verdade, é um método de garantir o poder dos homens. Enfim, ela virou para mim e falou assim, eu estou pensando numa coisa aqui agora, professora, que é o seguinte, por que a grande maioria das mulheres na Bíblia não tem nome? É sempre uma mulher
Quando entra numa história, aí a mulher fez isso, aí uma mulher entrou e entregou não sei o quê. Aí a mulher, por que não tem nome, né? Pois é, isso é uma boa. Ela sempre um jeito de apagar a gente da história. Veja só, minha gente, 5 dias, em 5 dias, não tem ré. Como diz o outro foguete, não dá ré, não tem mais ré naquilo ali, não. As portas que em 5 dias a gente conseguiu abrir ali naquelas consciências, elas não se fecham, sabe? Então é isso, eu acho que a gente precisa mesmo, sabe, focar em estabelecer conexões de mais qualidade com as mulheres. E assim, eu acho ótimo quem tem disposição para trabalhar, para educar homem adulto, ótimo, é importante. Eu não tenho, o meu negócio é focar na educação, sabe, e nessa troca e nessa conexão com as mulheres, porque, enfim, a gente só vai conseguir, de fato, vencer, derrubar o patriarcado, a gente só vai conseguir vencer definitivamente o fascismo quando a gente conseguir, de fato, fazer uma rachadura muito grande no patriarcado, que ele não consiga mais se recuperar, sabe? E a gente só vai conseguir fazendo isso fortalecendo as mulheres. Muito bem. Inclusive, a gente podia completar, né? Não tem capitalismo sem patriarcado. Tem, porque o trabalho reprodutivo está aqui, ó. Por isso o controle é tão forte. Uma coisa só antes de passar, antes de largar aqui o osso, rapidinho, eu queria só fazer uma indicação para vocês. Não sei se vocês já ouviram um podcast que chama Brasil, República das Milícias. Sim. Se vocês não escutaram, escutem, porque a gente entende perfeitamente o que foi que aconteceu, o que é Bolsonaro. Perfeitamente. Sim. É do Manso, né? Do Manso. É muito bom. Vale muito a pena. O livro também é muito legal. Então, agora a gente vai... Bom, eu já vou agradecer a todas vocês. Eu achei uma delícia. Eu sabia que ia ser. A companhia de vocês foi a coisa mais agradável do mundo. A gente pensou, a gente quase chorou, a gente riu pra caramba, né? A gente se emocionou e falamos de coisas muito sérias. Agradecer também a Tati, que está aí segurando a onda. E agora a Suzana tem a palavra final para fechar o nosso programa. Gente, mulheres maravilhosas, amo vocês, adorei. Suzana, eu quero que você encerre esse programa, fale um pouquinho e faça mais um cordel para nós. Ai, gente, é uma sensação de reconhecimento na voz de todas vocês, né? A gente vai falando, vai escutando as compas aí, vai pensando, caramba, isso é muito óbvio. Puxa vida, já me vi nesse lugar, né? E é importante a gente estar aqui para despertar esse mesmo sentimento nas que estão nos ouvindo e nas que participam das nossas redes, sejam elas virtuais ou sejam elas sociais, cada qual do seu jeitinho. Então, queria agradecer aí, Fro, pelo convite, dizer que estou muito honrada, que eu passaria mais horas e horas conversando com essas mulheres incríveis. É muito bacana essa troca, né? E eu fico emocionada e feliz, e já que falando, as meninas que me antecederam falando, e eu pensei no poema que abre esse livro aqui, que foi o que eu lancei agora, Mulheres em Movimento, Luta e Revolução, que é uma coletânea de cordéis que falam sobre mulheres, né? Esse aí que está na sua mão, esse mesmo. E o poema que abre é o que nos traduz hoje à noite, assim, traduz essa nossa conversa aqui, que eu vou recitar para vocês. Uma fogueira acesa ainda queima em cada praça. Onde antes tinha presa, hoje se procura a caça. Tentando manter o fogo que insiste nesse jogo de subjugar a raça. Na fumaça tão sem graça, vê-se rostos refletidos. São reflexos da história de tempos passados, idos, também dias atuais, que torturam tanto ou mais nossos corpos sempre erguidos. Das cinzas são ressurgidos, nos livrando das tormentas, cicatrizando as dores, procurando ferramentas para que possamos lutar, enfrentar e, enfim, ganhar, mesmo as guerras sendo lentas. Estamos todas atentas, juntas e de prontidão. Assim nós somos mais fortes, segurando outra mão, lutando por liberdade, garantias, qualidade, respeito e educação.
As vozes não calarão, nós não andamos para trás. Cada dia um passo à frente, lutando com as demais, renascendo da fogueira, assumindo a dianteira, unidas podemos mais. A mulher pode e faz, atua onde convém. Escolhe sua profissão pelo saber que detém, o fogo que ontem ardeu, hoje lhe fortaleceu, pois para o mal tem-se o bem. Há muita luta, porém, mas para isso existe mão, companheiras e suporte, corpo, alma e coração, pois a chama da esperança se renova em cada andança, no sorriso e na ação. Obrigada, gente. Mulher trabalhadora, feliz 1º de maio, dia da trabalhadora e do trabalhador. Beijo, minha gente. Muito obrigada. Que programa lindo, Fro. Nós somos lindas. Gente, deixa a rede social de todo mundo aqui no chat, pelo amor de Deus, que eu preciso trabalhar com vocês na sala de aula. Eu mando um contato de uma para outra, tá bom? E aí Tá a gente troca. E quem Massa. não segue Suzana Moraes, Jaque Concerta, Bárbara Bezerra, Mônica Caldeira, vocês as encontram pelos nomes delas. E o Jaque Concerta é o codinome dela, né, da empresa. Mas a Bárbara Bezerra tá com o nome, a Mônica é o mesmo nome e assim por diante. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, Frozinha. Obrigada, foi lindo. Maravilhoso. Beijo, menino.